Dando continuidade aqui para a questão. Então, o que a gente tinha visto? Ele pede o trabalho realizado pela força, nesse caso daí a força peso, para que os níveis se normalizem, tá? Então, o que acontece no processo? A gente vai ter uma redução, certo? Da quantidade do lado esquerdo, e aí a gente vai ter o quê? Um aumento do lado direito, até que esses dois atinjam o mesmo nível, tá? Então, esse deslocamento que vai acontecer, tanto positivo de um lado como negativo para o outro, ele vai ser o nosso R, tá? Então, como é que a gente vai fazer para descobrir ele? Simplesmente, olha só, o nosso R, ele vai ser dado pelo isso daqui, ó. Eu posso chamar de Y0 um volume qualquer, certo? Que é dado pela soma dos dois volumes do recipiente. Ou seja, a gente tem a altura do lado um mais a altura do lado 2 dividido por 2. Esse daqui vai ser o equilíbrio. Como é que fica? Isso aqui vai ficar 1, não, 1,560, 1,560 de um lado, do outro lado vai ter 0,854, tá? Isso aqui sobre 2. E aí, ó, o nosso Y0, ele vai ser quem? Que vai ser aqui a altura de equilíbrio dos dois lados. Ele vai ser, isso aqui vai dar, fazendo aqui rapidinho na calculadora, 2,414, certo? Dividido por 2, isso aqui vai dar 1,207 metros. Ou seja, os dois volumes foram deslocados. O do lado direito subiu, certo? O do lado esquerdo desceu. E agora a altura dos dois é 1,207 metros. Com isso daqui em mente, a gente pode saber quanto foi o deslocamento R. R agora vai ser o quê? Vai ser Y0 menos Y1. Por exemplo, podia ser o Y2. Ia dar a mesma coisa, tá? Isso aqui vai ficar o quê? R vai ser igual 1,20, 1, perdão, 1,207 menos 0,854. Isso aqui vai dar 0,353 metros. Esse é o nosso deslocamento. E aí eu posso fazer o cálculo do trabalho que foi realizado de um lado para uma determinada área aqui. Ó. O trabalho realizado só desse lado de cá, certo? Ele vai ser quem? Ele vai ser igual à a força que a gente já tinha encontrado anteriormente, certo? E aí agora vai ser o quem? Vezes o deslocamento, tá? Vezes o deslocamento, que é o nosso R. E aqui tem um seguinte detalhe que a gente tinha encontrado essa força de 3,597 newtons, que era a força necessária para fazer o deslocamento da água ali para cima, né? Agora ele diminuiu dos dois lados. Como ele diminuiu dos dois lados, isso se aplica, quer dizer o quê? Que a força-peso está atuando nas duas áreas. Ou seja, eu estou dobrando a área que eu estou atuando. Então, note o seguinte, olha só. Se eu tenho uma pressão, se eu tenho uma pressão aqui, é a força sobre área, e essa pressão atuou de um lado só para aumentar ali a pressão, você coisou só a força em uma determinada área, aí o que acontece aqui? Você tem uma força. Agora, se eu dobro a área, porque a gente está fazendo o quê? A força-peso não está atuando só de um lado, ela está atuando dos dois lados, empurrando um e o outro, entendeu? Só que tem essa diferença de força que tem colocado entre eles, que vai fazer com que eles normalizem. Então, a área desse sistema aqui agora, ela está dobrando. Se a área está dobrando, isso implica o quê? Implica que a força, ela está o quê?
sendo reduzida. E reduzida o quê? A metade. Se antes a força que a gente tinha, que foi necessário para empurrar ali o líquido, tinha sido aquele valor de 3,597, agora a gente vai ter o quê? Metade dessa força. Então a força de, perdão, a força eu vou chamar de lado um vai ser igual à força do lado 2, certo? Que vai ser essa força dividido por 2. E assim, ó, eu vou chamar só de F, isso aqui vai ficar igual a quem? Vai ficar igual a 1,7985 newtons. Simplesmente o que eu estou falando aqui é o seguinte, ó, você empurrou de um lado, beleza. Então a pressão e a força foi só de um lado, a gente calculou ali. Só que agora é o seguinte, quando você deixou de fazer essa força vai se redistribuir. E aí você vai ter a força-peso. A força-peso ela vai estar atuando dos dois lados. Você está dobrando a sua área de atuação. Se você está dobrando a sua área de atuação, o que está acontecendo? A sua força, a sua pressão, né, nesse caso daqui, né, cai a metade e a força ela também vai caindo aí pela metade. E aí, com isso, o que a gente faz? A gente vai colocar no trabalho. Trabalho, já que é para os dois lados, né? Vai ser o quê? Vai ser igual a força 1,7985 vezes quem? Vezes o deslocamento que a gente já tinha encontrado, que foi o 0,353, certo? O trabalho aqui vai ser 0,634 joules. É um trabalho pequeno, certo? Realizado com deslocamento pequeno, mas é isso que a questão pede. O que é que tem de mais difícil nessa questão daqui? Você encontra tudo. É a sacada de que quando você para de exercer a força de um lado, o trabalho da força-peso ele vai ser pelas duas, no caso, nos dois recipientes. Então, você está dobrando a área. Essa daqui é a sacada mais importante dessa questão. E é por isso que a gente tem aqui, ó, como trabalho resultante, esse valor. Enfim, vamos avançar aqui para. Deixa eu só ver. Ah, tá. É, vamos para a próxima questão, tá? Agora, essa questão daqui, agora, ela vai aplicar a lei de Pascal. É uma lei mais simples dessas que a gente tem, tá? O que é que basicamente diz aqui a lei de Pascal? Antes da gente ver a questão propriamente dita, olha só. A lei de Pascal, ou a lei do elevador hidráulico, uma lei muito importante aí, foi feita lá pelo Pascal, foi o seguinte, ó. Ele constatou que se você tivesse um sistema interligado que pudesse ser preenchido por um líquido, certo? De maneira que você tivesse diferenças entre essas duas áreas. Ou seja, você tem um cano mais fino do que o outro e você preenche ele completamente com um líquido incompressível, né? Um fluido incompressível aqui, tá? Todo o mesmo fluido. Aí o que é que acontece? Se você aplica uma pressão em um determinado ponto, vamos dizer aqui nesse caso, aqui, tá? Você aplica uma pressão aqui. Essa pressão ela vai se distribuir uniformemente sobre todo o líquido. Ou seja, ela vai ser a mesma pressão aqui, a mesma pressão aqui, a mesma pressão aqui, a mesma pressão aqui. Embora essa pressão ela não tenha como ela se expandir, como ela se deslocar. Por quê? Por causa que a estrutura não permite. Então ela vem de maneira que quando chega aqui, ó, ela vai exercer uma pressão nesse ponto e essa pressão nesse ponto daqui vai ser o quê? Vai ser a mesma pressão, tá? Só que a área agora já não é a mesma. Então, o seguinte, ó, pressão é igual a força sobre área, tá? Eu vou dizer que aqui a gente está do lado um. Então, eu vou dizer que eu exerci uma pressão um e aqui vai estar uma pressão 2. Só que a gente sabe o quê? Que essas pressões elas são iguais, tá? A pressão exercida de um lado é a mesma exercida do outro. A pressão um é igual à pressão 2. Então, isso aqui vai ficar, ó, a força um sobre a área um é igual à força 2 sobre a área 2.
E esse aqui é basicamente o princípio de Arquimedes. E com isso aí você chega em várias garagens e, no caso, oficinas, e você vê lá, é, mesmo com a pessoa fazendo pouquíssima força, ela consegue deslocar um carro para cima, justamente por esse princípio. Esse lado daqui ele pode ter uma dimensão tão pequena que ele pode, com uma força pequena, você pode empurrar um carro para cima. Então, esse aqui é o princípio de Pascal e é o princípio do elevador hidráulico. E aqui a gente vai para a questão. Olha só o que a questão fala para a gente. Aí. Uma mola de constante elástica 3 vezes 10 elevado a 4. Então, ele já dá para a gente aqui uma mola, a constante elástica 3 vezes 10 elevado a 4 newtons vezes metro. Tá? E aqui a gente pode ver no desenho que essa mola ela está presa aqui numa viga. Tá? Essa viga é uma viga fixa. E o que, é que vai acontecer? A gente vai fazer esse deslocamento nesse recipiente aqui, de maneira que a gente vai mexer a mola, sem alterar a posição da viga. Mas vamos lá. Aqui ele está falando que a viga é rígida, tá? E tem um pistão de saída do elevador hidráulico. Um recipiente vazio de massa desprezível é colocado. Tá aqui esse recipiente, não tem nada dentro. Ele não altera em nada a posição do elevador hidráulico do lado de lá. Só que ele fala o seguinte, aí, o pistão de entrada da área ele chama isso aqui, ó, área de entrada, isso aqui, e o pistão da área de saída, esse da área de saída, ele diz que tem 18 áreas de entrada. É a relação entre as duas áreas. Ou seja, se você aplica uma força ali, ó, certo? A força do lado de lá vai ter uma relação de 18 vezes. Como é que a gente vai ficar isso aqui? Vamos chegar já lá. Inicialmente, a mola está no seu comprimento de repouso, ou seja, ela não está nem contraída nem esticada. Quantos quilogramas de areia devem ser derramados no recipiente para que a mola seja comprimida em 5 centímetros? Ele quer comprimir a mola em 5 centímetros. Aqui a gente vai fazer o caso inverso. A gente vai usar a lei de Hooke, certo? A lei de Hooke, a lei de Hooke. O que é que a lei de Hooke diz? A lei de Hooke diz que a força necessária para você fazer um deslocamento numa mola, certo, é igual a menos K, e aqui eu já estou botando delta X. Aonde esse sinal negativo daí, ele só serve para dizer que essa força, ela é uma força restauradora, ou seja, ela tenta se equilibrar, tá? Mas em módulo a gente elimina ela. Onde cai a constante da mola e delta X é o quanto você quer deformar. Nesse caso daqui, a deformação ele diz para gente que é de 5 centímetros, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E aí a gente pode saber qual é a força necessária para isso. Como é que vai ser a força? A força vai ser igual a K vezes delta X, né? Já tirei o sinal, quando a gente está fazendo o cálculo aqui. Isso aqui vai ser 3 vezes 10 elevado a 4. E o delta X, 5 vezes 10 elevado a menos 2, de maneira que a gente vai ter F como sendo 15 vezes 10 elevado a 2, certo? Ou seja, F é 1,5 vezes 10 elevado a 3 newtons. Ou seja, são 1.500 newtons de força. Essa é a força que a gente quer atingir. Eu vou chamar esse lado daqui, ó, de esse lado daqui, de F2. Eu vou chamar isso aqui de lado 2, tá? Ou seja, esse é o lado 2, esse aqui é o lado 1. Então aqui a força vai ser F2. De maneira que é o seguinte, ó, a força 1 sobre a área 1 vai ser igual à força 2 sobre a área 2. A força 2 eu já sei qual é. A força 1 eu quero, então vai ser isso aqui, ó, igual a área 1, tá dividindo, bota lá multiplicando, vezes a força 2 sobre a área 2. Quem é que vai ser a força 1? A força 1 vai ser área de entrada
vezes 1,5 vezes 10 a 3 sobre 18 área de entrada. Tudo que a questão dá. Deixa eu botar isso aqui como índice. E aí, ó, de maneira que a gente pode cancelar as áreas de entrada, isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar 1.500 dividido por 18. 1.500 dividido por 18 vai dar 83,33 newtons. Ou seja, você tem uma força de 83 newtons que você faz de um lado, simplesmente pelas relações das áreas, essa força vai subir para 1.500 do lado seguinte. É assim que funciona o elevador hidráulico. Mas o que ele quer aqui, ele quer a massa. E aí a gente sabe o quê? Que peso é massa vezes gravidade. A força que está sendo exercida pelo lado de cá, aonde tem o copo que vai sendo colocado areia, é a força peso. De maneira que a gente pode escrever o seguinte, ó, a massa vai ser igual ao peso sobre a gravidade, ou seja, 83,33 sobre 9,8, e aí a gente vai obter aqui, ó, 8,5 quilogramas de areia. Para gerar 1.500 newtons do lado de lá, foram necessários colocar 8,5 quilogramas de areia do lado esquerdo. E aí a aplicação da lei de Pascal, que de todas as leis é a mais fácil que tem, certo? Ela é bem direta. Para a gente finalizar a aula de hoje, nessa parte de estática, já que não vai dar para a gente entrar na parte de dinâmica, e aí eu vou mandar as questões de dinâmica. Talvez eu mande hoje ou amanhã de manhã as questões de dinâmica que ficaram faltando. Vai depender se ainda ter voz, tá? Vamos ver o seguinte caso aqui, ó. Aqui a gente vai testar o princípio de Arquimedes. Questão 26. Na figura 14,37, um cubo de lado L 0,6 metros, você tem um cubo ali, todos os lados dele são iguais, tá? De cara que a gente sabe o quê? O volume do cubo, ele vai ser L ao cubo. E aí ele fala o seguinte, ó, ele tem um lado L 0,6, L 0,6 metros, e uma massa de quê? De 450 quilogramas de material pesado. É suspenso por uma corda, e aqui você está vendo, a corda está presa numa extremidade, e o cubo está ali com uma certa quantidade de água sobre ele. Essa quantidade de água é 0,3 metros, já que é metade de L, e ele está ali, nesse equilíbrio. Obviamente, se a gente calcular a densidade do cubo, a gente vai ver que é maior do que a densidade do líquido, certo? Ele dá a densidade do líquido, a gente vai chamar de ρ, vai ser 1.030 quilogramas por metro cúbico, quilogramas por metro cúbico. Se eu quisesse calcular a densidade do cubo, como é que eu faria? Densidade é igual a massa sobre volume. Isso aqui seria igual a 450 sobre quem? Sobre o volume. O volume é L ao cubo. Aí L ao cubo, isso aqui daria 0,6 elevado a 3. E isso daqui seria igual a 450 sobre 0,216. Isso aqui vai dar 2.083,33 quilogramas por metro cúbico. Em outras palavras, se o cubo não tivesse preso à corda, ele estaria onde? No fundo do recipiente, tá? Mas note o seguinte, quando o cubo entra no recipiente, o que é que acontece? A água, ela sobe, ou seja, tem um deslocamento para cima. E esse deslocamento, ele se dá justamente por um dos princípios mais importantes que tem, que é o chamado princípio de Arquimedes. Então, antes de a gente fazer a questão, vamos dar uma chegadinha rápida aqui no princípio de Arquimedes. O que foi que Arquimedes ele observou? Bom,
novamente aqui, só rapidamente. O que Arquimedes viu foi o seguinte, ó. Ao colocar um determinado recipiente dentro, ou algum corpo dentro de um líquido, esse corpo ele vai fazer com que o líquido se desloque. Dizem que ele fez isso daí quando ele estava na banheira e descobriu uma maneira de saber se a coroa do rei era de ouro ou não. Aquela famosa frase do Eureka, que ele sai gritando nu por causa que ele descobriu como fazer. E aí o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que o volume de água que sobe é justamente o volume do corpo que está entrando. Esse é que vai ser a ideia por trás do princípio de Arquimedes. Então vamos lá. A gente está aqui, houve um deslocamento desse líquido, tá? Perdão, deixe só fazer aqui a ideia por trás. Está imerso o corpo, certo? E aqui o que a gente tem? A gente tem a nossa relação. Essa aqui é a altura zero do recipiente. A gente tem uma altura que está começando aqui aonde o corpo está. E aí a gente vai ter a variação de altura desse corpo. Ou seja, quanto mais baixa a gente tiver, maior vai ser a pressão. E aqui eu vou ter o seguinte: eu vou ter uma pressão que eu vou chamar de pressão P1 multiplicada vezes a área, ou seja, vai ser a força que vai estar aplicando na parte de cima para baixo, tá? Fora essa força, ainda tem a força peso, todo o corpo que está ali ele vai ter a força peso, e do lado contrário, a gente vai ter uma outra força, vai ser uma força F2, que vai ser dado pela pressão 2 vezes quem? Vezes a área dele. Essa daqui é a relação. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir quem é a força para baixo. Como é que eu vou fazer a força para baixo? A força para baixo vai ser a pressão que tem ali, inicial, né? A pressão ali do topo, que a gente pode chamar. Ou seja, vai ser P1 vezes a área, mais quem? Mais a massa vezes a gravidade, ou seja, o peso. Então, são essas duas forças que estão para baixo. E vai ter uma força para cima. Por que, que vai ter uma força para cima? Porque vai haver um volume deslocado, certo? Vai haver um volume deslocado, e esse volume que vai ser deslocado é justamente por conta da descida desse corpo, tá? Então a força para cima vai ser igual a quem? Vai ser igual a pressão 2 vezes a área. E aqui novamente a gente vai cair naquela a força resultante. Eu vou botar aqui vetorial. Ela vai ser o somatório de 1 até 2, que é Fi, de maneira que o quê? Que a força resultante, ela vai ser quem? Ela vai ser F1 mais F2. Aonde eu posso chamar F1 da força para baixo e F2 a força para cima. E aí a gente vai usar o quê? Esse sentido de para baixo como positivo e o para cima de negativo. É só uma coisa que eu estou determinando aqui. Você poderia fazer o contrário e não haveria nenhuma alteração. Então a força resultante, F, ele vai ser quem? Ele vai ser a força para baixo mais a força para cima. Tudo vetorial. E aí eu posso escrever essas componentes, já que elas estão no eixo Y, eu posso escrever elas como sendo, ó, quem é a força para baixo? Isso aqui vai ficar P1 vezes A mais MG, certo? Eu já vou, inclusive, eu vou botar o I logo fora lá, que caracteriza o vetor, já do lado de fora. Isso daqui, ó, vai ficar menos quem? Menos P2 vezes A, certo? Isso tudo daqui vai ser multiplicado por J. O vetorzinho J é relativo ao deslocamento no Y, tá? Então, com isso daqui em mente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer simplesmente relação. Olha só, eu posso escrever aqui
já vou escrever em módulo que P1 menos P2, botando um A em evidência. Ó, peguei eles dois. E aí ficou quem mais agora? Sobrou quem? Sobrou massa vezes gravidade. E como a gente já viu anteriormente, a massa pode ser escrita como a densidade, certo? Vezes a área e vezes o deslocamento, o ΔY aí no caso. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo quem? Mais ρ vezes A vezes ΔY, entendeu? Podia ser V, se eu quisesse. Nesse caso daqui, eu vou escrever simplesmente ρ vezes V, tá? Professor, Pode a- perguntar. nesse caso, a tração, ela entra também como uma força que exerce aí ou não? Ela vai entrar no sistema. Por quê? Porque a gente está tratando de forças resultantes, certo? Uhum. Ela vai entrar. Mas aí, no caso, o que eu estou fazendo ainda é deduzindo o princípio de Arquimedes, tá? Porque ele vai relacionar. Nesse caso daqui, eu não estou na questão, eu estou na generalização. Eu Ah, só tá. coloquei as duas forças aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai deduzir quem é o empuxo e quem é a outra força, Tá. certo? Uhum. Com isso daqui, o que é que eu tenho? Eu tenho a densidade, volume e a gravidade, tá? E aí a gente sabe o quê, ó? Que P1 menos P2, ele é quem? Ele é ρ vezes G vezes quem? Vezes delta Y. Esse daqui é a relação entre pressão e altura que a gente já calculou anteriormente. Ou seja, eu posso escrever isso daqui como sendo quem, ó? Rho, e agora para diferenciar, eu vou chamar esse aqui de Rho zero, como sendo a densidade do corpo, e Rho a densidade do líquido. Então isso aqui vai ficar Rho G, e aqui, ó, delta Y vezes A, simplesmente vai ser quem? Delta Y vezes A, eu vou chamar isso aqui de volume. Mas que volume que a gente está tratando aqui nesse caso? A gente está tratando do volume deslocado, tá? Então isso aqui, ó, eu vou chamar de V, eu vou chamar aqui V de D, que vai ser o volume deslocado, tá? Só um detalhezinho que ficou faltando aqui. Eu acho que eu usei o lado errado. Era para ter usado para baixo como negativo e para cima positivo. Eu acabei invertendo isso. Então, isso aqui rapidinho. Só termo de mudança, só vai alterar aqui o sinal. Perdão. Isso aqui é menos P1, menos G, MG, e mais P2. Era para ser o contrário. Então, isso daqui ficaria positivo, e a força peso, nesse caso, ela ficaria negativo. Por quê? Porque quando a gente fosse aplicar aqui a questão vetorial, a gente teria o quê? A gente teria o peso está sempre para baixo, né? E a gente bota o deslocamento aqui para cima. No outro caso, como estava em equilíbrio, não fazia diferença, mas aqui faz diferença sim. Então isso aqui fica ρ, G, volume deslocado, e aqui fica quem? ρ zero G vezes V, tá? Eu posso escrever isso vetorialmente. Como é que eu escrevo? É a força resultante. Isso daqui, ó, isso daqui eu vou chamar de empuxo, tá? E esse outro daqui eu vou chamar simplesmente de quem? De peso. Então, esse termo daqui, ó, é o nosso empuxo. Aqui estava em módulo, né? Mas é só multiplicar por J, ele fica como sendo vetor, e aí a força resultante pode escrever dessa maneira. Então, o empuxo, ele pode ser escrito como ρ, G, e o volume deslocado aqui na direçãozinha J. Tá. Com isso em mente, vamos voltar para a questão. A questão, o que é que ele fala para a gente lá? Deduzindo a lei de Arquimedes e vendo aqui que realmente é um deslocamento do líquido, vamos voltar para a questão no que importa. Item letra A.
ele pede a força total para baixo, encontre a força total para baixo sobre o topo do cubo exercida pelo líquido e pela atmosfera. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque ele está pedindo a atmosfera também, certo? Então, quais são as forças que estão atuando sobre o cubo nesse caso? É a pressão exercida por essa altura do líquido, certo? E fora isso, ainda tem o quê? A pressão atmosférica, tá? Então, isso aqui é muito importante para a gente fazer a questão. Geralmente, a pressão atmosférica ela é muito maior do que as pressões exercidas ali. Então, vamos lá. O item letra A, como é que vai ficar? Olha só, ele quer a força no topo, tá? Então, a força do topo sobre o, o bloco. A força do topo vai ser quem? Vai ser a pressão no topo vezes a área, né? A área a gente sabe ali qual é. E aí, como é que fica? Só fazendo o cálculo da pressão no topo. A pressão no topo do cubo que a gente está falando, né? Ela vai ser igual à pressão atmosférica. Simplesmente nós estamos aplicando novamente ali a lei da relação da altura. Vai ser a pressão atmosférica mais quem? Mais a densidade, nesse caso daqui a densidade do líquido, a gravidade, certo? E a variação de altura. E nesse caso aqui a gente sabe que está onde? Que está no topo. Como está no topo, a nossa variação de altura, se a gente for olhar, é o seguinte, ó. Até o cubo, da altura do cubo não tem nada, mas tem a altura do líquido que está sobre ele. Então, ó, vai ser o L sobre 2, que no caso é 0,3. Então eu posso escrever aqui, ó, que a pressão no topo ela vai ser igual à pressão atmosférica. A pressão atmosférica é 1,01 vezes 10 elevado a 5 Pascal, ou Newton por metro quadrado, mais quem? Mais a densidade. Que densidade é essa? É a densidade do líquido, ou seja, 1.030 quilogramas por metro cúbico. A gravidade, que tem 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí, ó, fica quem? O delta Y. O delta Y até o topo do cubo é quem? É 0,3 metros. Então, a pressão no topo vai ser igual a 1,01 vezes 10 elevado a 5, mais quais são os valores que a gente obtém ali? Isso aqui vai ficar 1.030 vezes 9,8 vezes 0,3. Isso aqui vai ficar 3.029,49, tá? É comum, em alguns casos, as pessoas escreverem o resultado final simplesmente dessa maneira daqui, ó. Algumas pessoas escreveriam pressão do topo é igual a P0, porque sabe que é atmosférica, mais 3.029,49, tá? Podia escrever isso daqui, newtons por metro quadrado. Mas como não é o nosso caso específico, ele pede o resultado mesmo lá no livro, então a gente vai fazer essa soma. E essa soma daqui vai dar para a gente, ó, isso aqui vai dar 104.029,49. 104.029,49, 10. Tá faltando um zero aqui, perdão, peraí. Né? É... Deixa eu ver com a calculadora aqui rapidinho, só um segundo. Vai dar tempo, vai. Isso aqui vai ficar 1,01 vezes 10 elevado a 5 mais 3.000 3.029,49. Ah, pronto. Isso aqui vai dar 104.029,49 Pascal. Então, essa aqui é a pressão exercida pelo topo. O item letra B.
o item letra B, para a gente ver se consegue fazer o mais rápido possível. No item letra B, ele pede o quê? No item letra B, ele pede o módulo da força total para cima que atua no fundo do cubo. Ou seja, a força que está atuando ali de baixo para cima. Vai ser a mesma ideia. Como é que fica? Ó? Isso aqui é a pressão, né? Só que ele queria a força, desculpe, né? Só faltou esse detalhe aqui. Caramba. A força no topo vai ser igual à pressão no topo vezes a área. Ou seja, isso aqui vai ficar 104.029,49 vezes 0,36, que é a área. 0,6 ao quadrado. Isso aqui vai dar uma força no topo de quanto? De 3,75 vezes 10 elevado a 4 newtons. Tá? No item letra B, ele quer o caso contrário, ele quer a força de baixo para cima. Então, ó, vai ser a pressão no fundo. A pressão no fundo, certo? Para a gente calcular, antes de calcular a força, ela vai ser quem? Ela vai ser a pressão atmosférica, mais quem? Mais agora, ó, ρ, g, vezes a variação ΔY no fundo. Ou seja, vai ser todo o volume de água que está cobrindo ele aí. Nesse caso, vai ser 0,3 mais 0,6. E aí, ó, o que a gente vai ter aqui? Ó? A pressão no fundo vai ser igual, novamente, 1,01 vezes 10 elevado a 5, mais quem? Mais ρ, 1030, vezes 9,8 vezes 0,9. A pressão no fundo vai ser igual, já vou botar aqui direto, ó, isso aqui vai dar 110.090,7 Pascal. De maneira que a força no fundo vai ser igual à pressão no fundo vezes a área. Escuta, olha só, tá para acabar esse módulo daqui. Vocês querem abrir mais um? Já são 22h40, mas eu abro mais um se vocês quiserem. Ah, pode ser? Pode ser? Então a gente se Pode vê ser? daqui a pouco, tá bom? Tá. Até já.